Apresentação. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Fred Quintanilha, eu atuo com contabilidade médica e cálculo judicial trabalhista. Sou especialista na causa revisional do PASEP. Assunto do vídeo: Direito Trabalhista, Cálculo Judicial Trabalhista, Petição Inicial. O tema do vídeo de hoje é liquidação de petição inicial trabalhista. Passo a passo para fazer um cálculo de liquidação de petição inicial. Para realizar um cálculo de liquidação de petição inicial em um processo trabalhista, é importante seguir um processo meticuloso para garantir que todas as reivindicações sejam corretamente quantificadas. Aqui está um guia geral. Análise da petição inicial. Leia atentamente a petição inicial para entender todas as reivindicações feitas pelo reclamante. Identifique as bases de cálculo e os períodos a serem considerados. Reúna documentos e informações. Contrato de trabalho, olerites, contra-cheques, controle de jornada, folha de ponto, e outros documentos relevantes. Termo de rescisão do contrato de trabalho, se aplicável. Identifique as verbas reivindicadas. Saldo de salário, férias, 13º salário, horas extras, adicional noturno, insalubridade, periculosidade, entre outras. Calcule as verbas. Utilize as informações da petição e dos documentos para calcular cada verba reivindicada. Considere os parâmetros estabelecidos na petição, como índices de correção e juros. Atualize os valores. Aplique correção monetária e juros, conforme determinado na petição e pela legislação vigente. Considere deduções. Descontos de INSS e imposto de renda, se aplicáveis, conforme a legislação. Revise os cálculos. Verifique se todos os cálculos estão corretos e se todas as verbas reivindicadas foram incluídas. Elabore o relatório final. Organize os cálculos em um relatório claro e detalhado, que possa ser apresentado no processo judicial. Consulta profissional. Considere a consulta a um advogado trabalhista e contador especializado em direito trabalhista para garantir a precisão dos cálculos para o processo. Quanto cobrar para fazer um cálculo de liquidação de petição inicial trabalhista? O valor a ser cobrado por um cálculo de liquidação de petição inicial pode variar bastante, dependendo de diversos fatores, como a complexidade do caso, a quantidade de verbas a serem calculadas, o tempo estimado para a realização do trabalho e a experiência do profissional que está realizando o cálculo. Ou seja, pode variar de acordo com o serviço e o profissional. O cálculo de liquidação de petição inicial detalha os valores de cada pedido feito na ação judicial. Esse cálculo é realizado com base na sentença do juiz. Aqui estão algumas dicas para determinar um valor justo. Avalie a complexidade. Considere o número de verbas a serem calculadas e a complexidade dos cálculos envolvidos. Considere o tempo estimado. Estime quanto tempo será necessário para concluir o cálculo, incluindo a análise de documentos e a elaboração do relatório. Pesquise o mercado. Verifique quanto outros profissionais ou escritórios estão cobrando por serviços semelhantes na sua região. Experiência e qualificação. Profissionais com mais experiência ou especialização na área podem cobrar valores mais altos. Negociação com o cliente. Esteja aberto a negociar com o cliente, considerando o orçamento disponível e a importância do serviço para ele. O que pedir ou coletar para liquidar uma petição inicial trabalhista? A indicação de provas vem depois dos pedidos e é uma lista das maneiras de provar o direito dos clientes naquela causa. Existem alguns diferentes tipos de prova, como esses aqui: documentos, testemunhas e perícias. A depender do caso, é possível escolher e indicar só um tipo de prova ou vários, conforme a complexidade. Alguns documentos são sempre interessantes e devem ser anexados já na petição inicial, sem precisar aguardar uma determinação da Justiça. Entre eles: olerites ou contra-cheques, cartões de ponto, e-mails e mensagens de WhatsApp, recibos, extratos,
Contratos de trabalho. Termos de rescisão. Convenções coletivas de trabalho. Acordos coletivos de trabalho. Data de admissão. Data de saída do vínculo. Cargo ou cargos ocupados pelo cliente. Jornada de trabalho. Motivo do processo com indicação dos direitos violados. Valores. Qualquer fato relevante para o julgamento. Documentos para liquidação de petição inicial trabalhista. A liquidação de uma petição inicial trabalhista detalha os valores de cada pedido da ação judicial. A liquidação pode ser feita de várias formas, incluindo cálculo apresentado pela parte, cálculo feito por um contador judicial, cálculo pericial, arbitramento. Artigos de liquidação, procedimento judicial específico. A liquidação da petição inicial facilita a análise do judiciário e o andamento do processo. Segue abaixo alguns pedidos que podem ser liquidados em uma petição inicial trabalhista. Verbas rescisórias. FGTS e multa rescisória. Multa do artigo 477 e 479 da CLT. Seguro-desemprego. Multa por descumprimento de convenção coletiva. Cesta básica. Vale transporte. Vale refeição. Danos morais. Adicionais. Adicional de insalubridade, noturno e periculosidade, só quando não houver dúvida do percentual, ou seja, não depender de perícia técnica. Indenizações de estabilidade. Documentos trabalhistas. Contrato de trabalho. Para abrir uma ação trabalhista, é necessário apresentar os seguintes documentos pessoais: CPF, RG, CTPS, comprovante de residência atual. A liquidação de petição inicial trabalhista pode virar precatório? Sim, é possível que uma liquidação de petição inicial trabalhista resulte num precatório, caso a condenação judicial seja superior a um determinado valor. O que é um precatório trabalhista? Um precatório é um instrumento jurídico que permite ao judiciário requisitar o pagamento de dívidas do poder público. O precatório é emitido pelo presidente do tribunal onde o processo tramitou. Os precatórios podem ser de natureza alimentar ou não alimentar. Quando é emitido um precatório? O precatório é emitido nos casos de condenações contra a fazenda pública envolvendo valores acima de um determinado limite. O que é uma RPV trabalhista? Uma RPV, requisição de pequeno valor, é uma modalidade de requisição judicial de pagamento para montantes considerados como de pequeno valor. As condenações de pequeno valor não são cobradas por precatório, e sim por meio da RPV. RPV no Estado do Rio de Janeiro. A requisição de pequeno valor, RPV, no Rio de Janeiro é um procedimento para o pagamento de condenações de pequeno valor. O limite para RPV no Estado é de 20 salários mínimos. Exemplo: uma ação contra um ente público no Estado do Rio. Como saber se receberá RPV ou precatório? Basta pegar o salário mínimo vigente e multiplicar por 20, por exemplo, R$ 1.518. Vezes 20 é igual a R$ 30.360. Se o valor do seu processo for R$ 30.360, será RPV, requisição de pequeno valor. Se passar desse valor, será precatório. Importante! Claro, que o advogado e o calculista judicial irão informar o valor ao cliente. O exemplo acima é para mostrar a diferença entre RPV e precatório para os leigos. RPV em Maricá RJ. O valor de uma requisição de pequeno valor, RPV, em Maricá é de 30 salários mínimos. Exemplo: uma ação contra um ente público no município. Como saber se receberá RPV ou precatórios? Basta pegar o salário mínimo vigente e multiplicar por 30, por exemplo, R$ 1.518 vezes 30 é igual a R$ 45.540. Se o valor do seu processo for R$ 45.540, será RPV, requisição de pequeno valor. Se passar desse valor, será precatório. Importante!
Claro, que o advogado e o calculista judicial irão informar o valor ao cliente. O exemplo acima é para mostrar a diferença entre RPV e precatório para os leigos. RPV Nacional. O precatório é emitido nos casos de condenações contra a fazenda pública envolvendo valores acima de 60 salários mínimos. Exemplo: uma ação contra um ente público da União. Como saber se receberá RPV ou precatório? Basta pegar o salário mínimo vigente e multiplicar por 60, por exemplo, R$ 1.518 vezes 60 é igual a R$ 91.080. Se o valor do seu processo for de até R$ 91.080.000, será RPV, requisição de pequeno valor. Se passar desse valor, será precatório. Importante! Claro, que o advogado e o calculista judicial irão informar o valor ao cliente. O exemplo acima é para mostrar a diferença entre RPV e precatório para os leigos. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Peço que curta e compartilhe para o YouTube entender que este vídeo é relevante para outras pessoas. Os nossos contatos serão postados em comentário fixo no YouTube e nas redes sociais para interessados em contratar nossos serviços de cálculos judiciais em liquidação de petição inicial trabalhista. Também estamos abertos a parceria com advogados. Obrigado. Fred Quintanilha. Celular: 21 9 89 95 86 45. WhatsApp. E-mail para cálculo judicial trabalhista: fredcalculista@gmail.com. Site oficial contadorfred.com. Nos vemos em breve.